Glória a Deus. Quantos estão prontos para ouvir a palavra de Deus? Hoje, eu não vim aqui te ensinar algo, o que eu amo fazer, porque eu sou professor. Eu amo te ensinar. Mas hoje o Espírito Santo, não hoje, mas a semana toda, o Espírito Santo tem falado comigo. E eu disse para minha esposa isso. Eu falei para ela, o Espírito Santo está me dizendo que eu preciso falar de Jesus. Que eu preciso falar para a igreja a respeito de Jesus. Então hoje eu vim aqui falar para você sobre Jesus. Não é alguém que você desconhece, você já conhece. Mas você vai ouvir eu falar dele hoje. A melhor coisa que existe é quando a gente está apaixonado por alguém. É verdade ou não é? Quando você está apaixonado, qual que é o assunto que você mais gosta? Falar da pessoa. E quando alguém chega e ela própria começa a falar da pessoa, você fica mais alegre ainda. Mães amam os seus filhos. Quando alguém chega e começa a falar do filho, elogiar o filho, falar coisas boas do filho, a mãe fica feliz também. Eu vou dizer para você, nós ficamos felizes quando ouvimos falar daquele que nós amamos, quando ouvimos falar do Senhor Jesus. Amém, querido? Agora, Senhor, Ele está conosco, sempre. E você pode pensar que Jesus surgiu, lá no ventre de Maria. Não, Jesus é Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Tudo que foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele é Deus. Eu sei que isso é muito estranho para muitos, mas nós cremos e temos um Deus que é triuno. Diga, triuno. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O mesmo Deus, não são três deuses, mas é um só Deus. Mas o Pai não é o Filho, e o Filho não é o Espírito, e o Espírito não é o Pai. Cada um é uma pessoa, mas todos é Deus. Com perdão da concordância verbal, mas é isso mesmo. Eles, está no plural, constitui-se um só Deus. Então o Senhor estava desde o começo. E o alvo do Senhor, vir habitar no meio do seu povo, quando isso acontece? O começo de tudo está lá em Êxodo, capítulo 3. Quando Deus aparece para Moisés, e ele aparece para Moisés como? Ele aparece no meio de uma sarça, de uma planta pegando fogo, mas ela não se consumia. E quando Moisés chega perto, curioso, Deus disse para ele, não chega perto porque o lugar que você está é terra santa. Por que Deus apareceu no meio de uma sarça pegando fogo? Nenhum outro lugar na Bíblia você vai ver Deus se apresentando dessa maneira. Foi a única vez. Sabe por quê? Porque Deus se identifica com o seu povo. O povo estava sofrendo debaixo da fornalha da escravidão no Egito. O povo estava sofrendo lá, então Deus vem e se apresenta no meio do fogo, porque onde o seu povo está, aí ele está também presente. Quantos dizem amém? Deus se identifica conosco. Deus se identifica com você. A Bíblia fala que depois Deus vai tirá-los do Egito com grandes manifestações de poder. Deus então os leva para o deserto. Eles ficaram 40 anos no deserto, mas não era a vontade de Deus que fossem 40 anos. A vontade de Deus era que fosse uma jornada talvez de 2, 3 meses, mas ficaram 40 anos. Por que ficaram 40 anos? Porque foram testados no meio do caminho. Eles chegaram num lugar chamado Cades Barneia, e lá em Cades Barneia, Deus permitiu que eles enviassem os espias, 12, 10 deles voltaram com um relatório muito negativo, muito ruim. Eles não creram. Você sabe, o povo, preste atenção nisso, eu falei que eu não ensinava, eu estou sempre ensinando. O povo não entrou na promessa, não é porque eles roubavam, adulteravam, mentiam. Não! Eles não foram privados de entrar na terra por causa de um pecado moral.
Sabe qual foi o motivo que eles não puderam desfrutar na promessa de Deus? É porque eles não creram. Agora, não creram em quê? Isso é importante. Vocês acham que eles duvidaram do poder de Deus? Não. Eles tinham visto, meu querido, pão cair do céu todo dia. Eles tinham visto água brotar da rocha. Eles viam todo dia a nuvem os cobrindo do sol. E à noite eles viam uma coluna de fogo para aquecê-los. Eles não duvidaram do poder de Deus. Eles duvidaram da bondade de Deus. Eles não criam que Deus era assim tão bom para dar para eles tudo que tinha prometido. Deuteronômio capítulo 6, no verso 10, Deus disse que ia dar para eles grandes e boas cidades. Quando eu falar uma referência, pode colocar imediatamente, mesmo que eu não leia, os irmãos leiam. O Senhor falou e que ia dar para eles grandes cidades e que eles não edificaram, ia dar para eles fontes de água que eles não cavaram, ia dar para eles casas cheias de tudo quanto é coisa boa que eles não construíram, vinhos e olivais que eles não plantaram. Eles iam receber tudo de graça. Deus ia dar para eles na mão deles, era só chegar e entrar. Mas qual foi a mente deles? Isso é bom demais, isso é bom demais. Sabe qual que é a perversidade de muitos hoje? Não aqui. Quando nos ouvem falando da graça, do favor, do merecido, o que eles dizem? Isso está bom demais, isso não é assim não, Deus não é tão bom desse jeito, isso tem impedido a igreja de desfrutar de todas as promessas que Deus tem para ela. Eu quero dizer para você, o que o diabo procura te convencer constantemente é que Deus não é bom, que Deus quer abençoar você com base na sua bondade. Se você for bom, Ele quer te abençoar. É isso que o diabo diz. Mas o que o Evangelho diz, Deus é bom. E Ele quer abençoar por você para provar que Ele é bom. E o melhor momento para Ele fazer isso é o dia que você merece menos. Porque no dia que você merece menos, você não vai depois se levantar e dizendo, eu recebi porque eu sou bom. Porque não há nenhum bom, nenhum sequer. Mas o seu Deus é muito bom. Deus é bom, querido. Aleluia. Mas a história continua. Eles peregrinaram no deserto. Como eu te disse, a nuvem nunca os deixou. Protegia do sol. O deserto é um lugar escaldante. De noite, protegia do frio. Deserto à noite é um lugar gelado. O povo de Israel andou por um lugar assim. Mas a nuvem nunca os deixou 40 anos. E de dia não passaram frio. Tinha uma coluna de fogo em cima do tabernáculo. Deus caminhou com seu povo. Deus não largou o seu povo. Eles não eram fiéis, mas Deus é fiel. Eles não eram verdadeiros, mas Deus é verdadeiro. E o Senhor foi com eles. E a Bíblia fala que a arca estava com eles, e a arca é Cristo. Os sacerdotes carregaram a arca cada vez que eles se movimentavam, e a arca ia na frente, porque o Senhor peregrinou o seu povo. Qual que era o lugar da presença de Deus naquela época? No meio do seu povo. Qual o lugar da presença de Deus hoje? No meio do seu povo. Por isso Ele está aqui. Ele não está aqui porque eu estou sentindo, Ele não está aqui porque você está sentindo, Ele não está aqui porque nós merecemos, é porque Ele é fiel. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Ele está presente. Ele peregrina com o seu povo. Mas a história continua. Terminou os 40 anos e agora Josué está ali à frente do povo. Ele está prestes agora a conquistar a terra. O primeiro desafio é Jericó. Mas lá no capítulo 5, no verso 10, aparece um homem para Josué. E Josué pergunta para ele, o Senhor é dos nossos ou é contra nós? E a resposta é uma das mais assustadoras da Bíblia. Nenhum dos dois. Eu estou aqui no nome do Senhor, Deus dos exércitos. E ele diz para Josué o quê? Tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Já ouviu essa frase antes? Quando é que foi? Na sarça. Quem estava na sarça? Deus. Quem é esse homem com a espada desembainhada? É Deus, é Jesus Cristo. Antes de nascer de Maria, Ele já era Deus. Ele apareceu dessa vez como fogo queimando na sarça? Não. Ele apareceu como soldado com a espada desembainhada.
Por quê? Porque agora o seu povo iria enfrentar a guerra, haveria batalha. E quando há batalha, o Senhor vem para pelejar junto com você. No dia do choro, Ele chora com você. No dia do riso, Ele vai festejar. Mas no dia da guerra, Ele vai pelejar as guerras junto com você. Porque Ele não te deixa. Ele não te deixa. É maravilhoso. Lá em Isaías, esse eu vou ler com você. Isaías capítulo 63, verso 9, diz assim a palavra de Deus: em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Aqui está falando de Deus e o seu povo. E o anjo da sua presença, esse aqui é um dos nomes do Senhor na Bíblia, anjo da presença. Tem um mensageiro da presença aqui, o anjo da presença. O salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Não foi porque o povo era bom, porque Ele nos ama. Ele nos remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Eu fiz um resuminho pequeno para você, poderia ficar aqui a manhã toda te contando como isso aconteceu, mas a frase que mais me marca é essa primeira: em toda a angústia deles, foi ele também angustiado. No dia que você chora, o Espírito se angustia com você. No dia da sua aflição, Ele não fica tocando instrumento de celebração. No dia da sua aflição, Ele vem com sua harpa suave para trazer consolo à sua alma, querido. Naquilo que você foi angustiado, Ele se identifica com você. E essa identificação tornou-se tão grande, mas tão grande, que aconteceu, ele resolveu fazer-se homem e se colocou no ventre de Maria como um embrião. O Deus que criou os céus e a terra, nós não temos consciência do tamanho do universo. E você fica ouvindo dizer que, e você pode ler, que o universo tem bilhões, trilhões de estrelas. Só a nossa galáxia provavelmente são 200 bilhões de estrelas. Nossa galáxia, Via Láctea. Mas galáxias como a nossa, existem bilhões, e cada uma delas com centenas de bilhões de estrelas, e cada estrela provavelmente com vários planetas orbitando. O universo é grande demais, o universo é grande demais, querido, mas nada é maior do que o seu Deus. Quando o universo acaba, Deus continua. Tudo que existe nele. Está me ouvindo? Ele preenche todas as coisas. A palavra do Senhor diz que nele nos movemos, nele existimos. Todo o universo é sustentado com a palavra do seu poder. E o seu universo é tão grande, o seu Deus é maior ainda. Mas um Deus tão grande resolveu fazer um bebê nos braços de uma mulher. Eu não me canso de me emocionar com isso. Você gosta de pensar no Deus santo, 3 vezes santo, que ninguém pode contemplar, que os olhos não podem ver. Você habituou lendo o Velho Testamento, mas no Novo Testamento aconteceu algo impressionante. Deus é tão humilde que Ele quis te contar como é que Ele é. Ele veio, se fez alguém parecido com você e não deixou de ser Deus, mas se fez homem. É plenamente homem, Deus, e é plenamente homem. Mas Ele, você sabe, eu fico olhando, Ele foi o único que podia ou que pôde escolher onde nascer. Nenhum de nós aqui escolheu onde nascer. Nenhum de nós aqui escolheu pai, mãe, parente. Não, isso tudo Deus te deu. Você pode não gostar, mas foi Deus que te deu. Mas Ele podia escolher. E mesmo escolhendo, nasceu aonde? Na menor cidade de Israel, diz a Bíblia. Belém era a menor cidade de Israel, uma aldeia, um vilarejo de pastores. O Deus do universo resolveu nascer no menor lugar e escolher um casal pobre, muito pobre, para ser o pai e a mãe. Se fosse você que fosse escolher um pai e a mãe, um lugar onde nascer, você queria ser o príncipe William. Você queria morar no palácio de Buckingham. Mas Ele, o Senhor de todas as coisas,
foi filho de um casal muito pobre. Mas você pode falar, mas eles eram pobres, pastor? Sim, eles eram pobres. A palavra do Senhor diz que no dia em que José e Maria vieram consagrar Jesus, eles tinham que fazer um sacrifício. Qual o sacrifício que eles trouxeram? 2 rolinhas e 2 pombinhos. Por quê? A lei dizia que se você tem dinheiro, você é rico, traga um novilho, traga um boi. Se você é classe média, que é a maior parte das pessoas, traga uma ovelha, traga um cabrito. Mas se você for pobre, traz 2 rolinhas, coloca uma arapuca no quintal da sua casa. Na hora que elas entrarem para comer, puxa o pauzinho e ela vai ficar presa ali. Prega as 2 rolinhas e oferece diante do Senhor. Não é o tamanho do sacrifício que define o seu perdão, é quem está morrendo no seu lugar. O inocente pelo culpado. Aleluia. José e Maria eram pobres, mas passados alguns dias, chegaram os magos que eram reis. E eles vieram perguntando lá em Jerusalém onde nasceu o rei dos judeus, porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Jerusalém fica empolvorosa, Herodes fica enlouquecido, mas eles eram reis. Quem os recebeu foi o rei Herodes. Manda perguntar, onde vai nascer o Messias? Os escribas vieram e disseram, em Belém é o lugar que ele vai nascer. Ninguém foi lá ver, mas os reis foram. E quando eles chegaram lá, eles levaram 3 coisas. Quem se lembra? Ouro, mirra e incenso. Você pode pensar que eles trouxeram um vidrinho assim, né? Ouro, talvez, um colar, um anel. Não, aqueles caras eram reis, não dão de presente uma moedinha. Eles trouxeram riquezas para Jesus. E aí você fala, então ele ficou rico? Vou dizer que ele não ficou rico. Mas ali já estava financiando a sua casa. O Senhor falou para José, foge para o Egito. Como é que você acha que eles viveram lá por anos? Com o dinheiro que ganharam dos magos. Porque é sempre assim, quando Jesus chega, os tesouros são abertos. Quando você convida Jesus para sua casa, você poderia ser pobre, mas a partir de agora, tesouros serão abertos na sua vida. Convida ele para sua casa, convida ele para sua empresa, convida ele para sua vida. Não vai ser jamais como era antes. Jamais. Aleluia! Mas aí o Senhor cresceu com 12 anos de idade. O Senhor, diz a Bíblia, que José e Maria foram para uma festa em Jerusalém e eles acharam que Jesus estava lá com os parentes, porque eles iam assim, família estendida. Quando estavam no meio do caminho, perceberam que Jesus não estava lá. Voltaram para Jerusalém para procurar. E a Bíblia fala que o Senhor estava no templo. Né? Quando José e Maria chegaram, disseram, filho, a gente está preocupado com você. O que ele responde? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Eu sei que vocês pensam que vocês são meus pais, mas eu estou na casa do meu pai. Esse é o meu lugar. Mas a Bíblia diz que ele estava lá. E olha a beleza do Senhor. Olha a beleza do Senhor. Como eu disse, o Senhor poderia ter escolhido ter pais ricos, num lugar rico. Poderia ter escolhido nascer em Jerusalém. Por que o Senhor escolheu nascer no meio da pobreza? Por que ele resolveu ser colocado num coxo? Nós chamamos de manjedoura, porque é bonito, mas não se trata de uma manjedoura, de uma coisa diferente. É um coxo. Você que mora em Goiás, você sabe que aqui em Goiás é feito de madeira. E lá se coloca o quê? Ração, sal, o que seja, para o gado. O que o gado faz quando ele está comendo? Entra por um lado e sai pelo outro. Coxo é um lugar mal cheiroso, cheio de moscas. Olha onde está o Rei dos Reis. Não havia lugar para ele. Não é que não tinha quarto para o lugar, mas não tinha quarto para ele. Eles estavam lá celebrando as festas dos tabernáculos que diz respeito a ele, mas ninguém sabia que ele estava lá. Ele estava no coxo. Por que Jesus se resolveu fazer pobre? Por quê? Porque sendo ele pobre,
ele é para todos. Se ele fosse rico, os pobres diriam: ele não veio para mim, ele não é para mim. Mas sendo ele pobre, todos podem dizer: ele veio para mim. E o Senhor faz tudo isso não por causa de si próprio, mas por causa de você. E essa é a beleza do seu caráter, como ele é lindo. E aí ele vai a Jerusalém, e aí ele está no templo, diz a Bíblia, e ele então está rodeado dos doutores da lei, os entendidos, aqueles que sabiam tudo. E o que ele estava fazendo lá? Ele não era como eu e você, quando acho que sabemos de alguma coisa, já queremos saber, já queremos chegar contando para as pessoas: nós somos assim. Jesus não. A Bíblia fala que ele fazia pergunta. Como é que tá? Vamos ler isso na Bíblia? Está lá em Lucas, capítulo 2, olha o que diz, verso 46. Diz assim: 3 dias depois do acharam no templo, assentado no meio dos doutores. O que ele estava fazendo? Ensinando. Ele estava fazendo o quê? Ouvindo e fazendo perguntas. Isso é gente humilde. Ouve e faz pergunta. Mas sabe o que é interessante? Que no verso seguinte ele diz assim: e todos que ouviam se admiraram com a sua inteligência e das suas o quê? Respostas. Mas ele não estava dando, ele estava fazendo pergunta. Mas como que acontecia? Ele ouvia, fazia uma pergunta, os doutores não sabiam responder, devolviam a pergunta para ele: o que você acha? E aí ele respondia. Todo mundo ficava de queixo caído. Ele não perguntava porque não sabia. Ele perguntava para dar uma chance para o outro aprender. Entende? Quando nós perguntamos, só expressamos nossa ignorância. Mas quando ele pergunta, só mostra a sua humildade, só mostra o seu caráter santo. E a Bíblia fala aqui. E ele então, vamos continuar lendo. Diz assim: logo que os seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu estamos aflitos à tua procura. E ele respondeu: por que estavam me procurando? Não precisavam, vocês não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai. Não compreenderam, porém, essas palavras. Verso 51. E desceu com ele para Nazaré. E eram-lhes o que, meus irmãos? Olha o outro aspecto do caráter santo do Senhor. Ele era submisso. Quem é ele? O Criador de todas as coisas. Ele criou José e Maria. Quem é ele? Aquele que tem autoridade no céu e na terra. Quem é ele? Poderoso de Israel. Está se submetendo a um casal que sabe tão pouco, que são tão simples, tem tão pouco conhecimento. Ele sabe de tudo, mas ainda assim ele abaixa a cabeça e se submete, porque o nosso Deus é muito humilde. Nós não. Temos muita dificuldade com submissão. É uma palavra que até assusta. Fui fazer um casamento um dia, e aí os pais da noiva me disseram: pastor, eu sei que você sempre fala que para a mulher ser submissa ao marido, mas a minha família, as mulheres são feministas, se você falar isso vai dar problema. E eu olhei, falei: minha mensagem é Cristo. Minha mensagem não é mulher submeta ao marido. E sabe o que eu fiz? Falei de Jesus. Falei: Jesus submeteu. Submeter a quem é maior do que você, mais forte que você, não é submissão, é só um bom senso. Submeter a quem sabe mais do que você é também uma questão de bom senso. Ele sabe mais do que eu, o que eu posso fazer? Mas submeter. Aí eu disse: como muitas mulheres submetem a um marido que sabe menos, que tem menos, que tem de menos, isso vai trazer favor de Deus sobre a sua vida. Não falaram nada, ficaram calados, porque eu não estava falando de mulher, eu estava falando de Jesus de Nazaré. Todos que se humilham, que são humildes, que se submetem, recebem favor de Deus. A Bíblia fala que Jesus crescia, avança para o verso seguinte, ele crescia em sabedoria, estatura e... Por que ele crescia em graça? Porque ele se submeteu. Quanto mais se submete, mais graça você tem.
está difícil submeter a seu marido, faça a prova de Deus, submeta a ele de coração como ao Senhor. Você vai ver sendo favorecida, e mulher, quando é favorecida, edifica a sua casa em cima da rocha. José se submeteu ao Potifar, Davi se submeteu ao seu pai, e depois até mesmo a Saul, que era possesso. E todos eles ganharam muito favor. Esté se submeteu a Hegai, por isso receberam favor. Não sei quanto a você, favor é a coisa mais importante da vida. Eu quero o favor de Deus na minha vida e na vida da igreja. Favor é que faz diferença. Um momento de favor de Deus vale mais do que anos de trabalho duro, irmão. Um momento de favor, quantos querem favor de Deus sobre a sua vida? Mas esse é o Senhor Jesus, você sabe. Como um homem ele precisou de crescer, mas não como Deus. Como homem ele precisou de aprender, mas não como Deus. Como homem ele teve que aprender a se submeter. E também como Deus. E também você sabe, Deus não submete a ninguém. Deus está sobre todas as coisas. Deus está sobre todos. Se submeteu àquele casal. Não é maravilhoso isso, não? Eu fico pensando um bebê nos braços de Maria. Maria era uma santa mulher de Deus. Mas será que ela tinha noção do que estava acontecendo? Quando ela amamentava, ela amamentava quem? Deus. Quando ela passava a mão no cabelo dele, estava acariciando ali a face de Deus. Quando ela pegou uma mãozinha uma na outra, dandá para ganhar tentem, será que ela sabia que ele ia andar sobre as águas? Mas estava ensinando ele a andar. Será que ele entendia que quando ele falava para ele, mamãe, Jesus é o verbo? Como que alguém pode ensinar o verbo a falar? É muita humildade. Você tem um Deus que é muito humilde. Sendo Deus, se fez homem. Né, pastor? Abriu mão da sua glória, abriu mão de tudo porque é muito humilde, muito humilde. Nunca tratou os pecadores com dureza, nunca. Os pecadores, o Senhor dizia, vinde a mim, você está cansado, sobrecarregado, vem a mim, vem a mim. Mas as palavras mais duras eram para os fariseus. Os fariseus o Senhor chamava raça de víboras. Ou seja, raça de cobra venenosa. Vocês são sepulcros caiados. Ou seja, vocês são sepulcros pintados de branco. Por fora parece limpinho, bonitinho, mas por dentro está cheio de verme, de morte. Isso é para os fariseus. Qual a diferença entre os pecadores e os fariseus? Os dois eram pecadores, sim ou não? Mas existem pecadores morais e pecadores imorais. Quem é o pecador imoral? Aquele que faz, e todo mundo vê que faz e que faz mesmo. Quem é o pecador moral? É aquele que é pecador, mas esconde de todo mundo. Esconde, ele não vai mostrar. Ambos são pecadores. O problema é que esse pecador moral, ele é hipócrita e começa a achar que é melhor do que os outros. Começa a achar que não precisa do perdão de Deus. Outros precisam. Eu não faço nada disso. Talvez você não faz mesmo, mas dentro de você deseja. E para Deus, o que você deseja é como se tivesse sido feito. Isso é os fariseus. Normalmente quem é assim é muito duro com os pecadores. Quem é assim trata os outros olhando de cima, né? Esse é pecador demais. Ele vê um caído na sarjeta, ele passa olhando para cima, dizendo graças a Deus que eu não sou como um desses. Ele passa diante de um drogado, ele fica feliz porque ele não é daquele jeito. Está sempre se achando-se melhor do que os outros. Se ele soubesse que a graça sobre aquele é superabundante e que as palavras do Senhor Jesus são palavras dóceis para ele. Mas para o fariseu, a palavra é dura. Mas isso não significa que o Senhor não desprezava os fariseus. Não. Lá em João, no capítulo 3, Jesus diz, a palavra de Deus diz, que de noite veio ter com ele um fariseu chamado Nicodemos, que era o mestre da lei. A Bíblia fala aqui então que ele veio de noite. Por que você acha que ele veio de noite?
Ele veio de noite com um capuz na cabeça, um óculos escuro. Brincadeira. Mas ele veio de noite para ninguém ver que ele estava vindo falar com Jesus. Agora vê como o Senhor é uma pessoa cheia de respeito, consideração, gentileza. Se fosse eu ia falar o que para ele? Tá com vergonha de mim, né? E por isso você veio de noite, né? Não vou te atender, não. Volte amanhã, meio-dia. Isso seria eu. Mas não Jesus. O Senhor o trata com respeito e consideração. Tanta consideração que a Bíblia diz que, porque aquele fariseu Nicodemos ouviu da boca do próprio Senhor Jesus o versículo que resume todo o Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Nicodemos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não mandou o seu Filho para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Esse é Nicodemos ouvindo. Era a raça de víbora, mas até esses Deus trata com respeito, com consideração. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Com esses, foi a meia-noite. O capítulo seguinte, João capítulo 4, tem uma mulher. Essa mulher está indo tirar água do poço a meio-dia. Meio-dia. Normalmente as mulheres iam quando o sol estava nascendo, porque o clima é ameno. Mas ela não. Ela ia ao meio-dia, quando não tinha ninguém. Por que ela fazia isso? Por causa dos olhares maldosos, condenatórios, das fofocas que as outras faziam a respeito dela. Era uma mulher pecadora, diz a Bíblia. Já tinha se casado 5 vezes e agora estava baseada, desistiu de casamento, não crê mais na instituição e resolveu só se juntar-se. E ela está ali, e a Bíblia fala que Jesus tinha que ir para Samaria. Na verdade, ele ia para Galileia, mas ele tinha que passar por Samaria. Mas essa expressão é uma expressão interessante porque um judeu nunca passava por Samaria. Ele dava a volta nas Decápolis, chegava na Galileia, mas não passava por Samaria. Mas Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher. Ao meio-dia, ele está na beira do poço, esperando ela chegar. E ela chega e o Senhor diz o que para ela? Se fosse um de nós, o que nós diríamos? Estou sentindo no meu espírito. Você está em pecado. Você está vivendo uma vida de adultério. Não é pecador. Talvez alguns de nós fôssemos assim. Jesus não. Você acha que ele não sabia? Sabia de tudo. Mas ele chega para ela tão educadamente fala o que para ela? Me dá um copo d'água. A mulher fica perplexa e diz o quê? Como que você, sendo homem judeu, pede beber para mim que sou mulher e samaritana? E o Senhor diz para ela, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você ia pedir para ele a água viva e ele te daria. E ela diz, de onde vai vir essa água? O poço é fundo, o Senhor não tem como tirar, o Senhor é por acaso maior que o nosso pai Jacó, que furou esse poço? Mas o Senhor diz para ela, quem bebe dessa água volta a ter sede, mas a água que eu te der para sempre uma fonte jorrando para a vida eterna. E aí a mulher fala, Senhor, me dá essa água, eu não quero mais voltar aqui meu dia no sol quente. O que o Senhor fala para ela? Volta na sua casa, chama o seu marido e vem cá. O Senhor não falou isso para ninguém, só para essa mulher. Por quê? Porque ele queria ver a resposta que ela ia dar. Qual que era a resposta que ela deu? Não tenho marido, Senhor. Aí ele diz, muito bem. Quem elogia pecador confessando pecado? Quem elogia pecador dizendo eu não presto, não sou nada? Ninguém elogia. Mas o Senhor disse, muito bem, você falou a verdade. Porque você já teve 5 maridos. E esse que você tem, você está só amaziada. E isso você falou com verdade. O Senhor queria mostrar para ela que ela estava tentando matar a sede com amor de homens. Ela estava acreditando que casamento é que ia preencher a vida dela. Olha para cá, filho. Filho, casamento é bom. Deus te criou para casar, por isso não tem como escapar. Você vai ter essa vontade, esse desejo, mas não vou te iludir.
Não é seu marido ou sua esposa que vai preencher a sua vida. Aquela mulher tinha 6 homens, agora chegou o 7º, mas o 7º vai mudar a história da vida dela. Por que ele é o 7º? Porque 7º é perfeito, 7º é completo. Quando o 7º homem chega, a sua história muda. E ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Você vê, ela chamou ele de homem, chamou ele de judeu, depois chamou de mestre, depois chamou de Senhor. Mas agora ela falou: vejo que és profeta. Foi só crescendo a revelação. Ela muda de assunto. Ela fala: eu sempre tive uma dúvida. Né? Nossos pais adoraram neste lugar, mas os judeus que têm que ir para Jerusalém adorar, qual que é o lugar certo para adorar? Se fosse eu ia falar o que para ela? Se fosse eu, né? Mudando de assunto. Vai mudar? Não, vamos falar daqui do seu amaziamento. Se fosse eu, né? Mas o Senhor é tão amável. O Senhor diz: não, filho, não é aqui, não é lá, não é acolá. Já chegou a hora em que aqueles que adoram a Deus vão adorar em espírito e em verdade. E aí ela diz: Senhor, está escrito que o Messias virá, e quando ele vier, vai nos ensinar todas as coisas. Onde é que está isso? No verso 26, João 4,26. Olha o que diz: quando ele vier, vai nos ensinar todas as coisas. O que o Senhor diz para ela? Eu sou, eu que falo contigo. Os fariseus sabiam a Bíblia de cor. De cor. Eles, para se tornar um fariseu, tinham que saber o Pentateuco de cor. Ele tinha que recitar. Você mal sabe os 10 mandamentos. Ele sabia o Pentateuco, mas não sabia o autor. Não conhecia o autor, não conseguia identificar o autor, nem andando e olhando para ele. Mas aquela mulher não. Ela era pecadora. Ela era desprezada até na comunidade dela. Por mais pecador, o Senhor se revelou com todas as letras: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Imediatamente a mulher largou o cântaro dela, ela esqueceu da água porque está bebendo de outra água agora. Ela volta para a cidade, justamente o povo que a rejeitava, ela volta para lá, ela esquece de si, ela perdeu consciência de pecado, por quê? Recebeu o perdão, ela conheceu o Messias, e ela vem viu o evangelista e conta para ele: eu encontrei alguém, ele falou minha vida, ele sabe tudo, ele é o Messias, venham para vocês mesmos verem. E a cidade toda foi ter com Jesus, por causa do testemunho de uma única mulher, que era a mais pecadora. Como ele é gentil. Oh Deus, pecadores, como ele é gentil. Quando o Senhor é gentil, amável, ele continua sendo firme e forte. Nós, quando somos gentis, nos tornamos subservientes, fracos. O Senhor, quando é ousado, ele é majestoso. Nós, quando somos ousados, ferimos as pessoas. Nós somos desequilibrados, mas ele é perfeito em todas as coisas. Hoje eu estou aqui falando de Jesus. Quantos querem ouvir falar mais de Jesus? Eu não vim te ensinar algo, eu vim te lembrar algo. E no final eu vou te contar por que eu estou te contando, te lembrando, porque é algo realmente importante. Lá em Marcos, no capítulo 1, no verso 40, temos outra descrição do caráter do Senhor Jesus. Diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhes de joelhos: se quiseres, podes me purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, esse é o Senhor, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-lhes e disse o quê? Quero. Algumas coisas importantes aqui. Primeiro, ninguém dá atenção para leproso. Ninguém para fazer nada com leproso. Mas um leproso chega até ele, certamente ele chegou se curvando, erguendo a sua mão, nem tinha coragem de olhar para os céus, e o Senhor parou para atender o pedido dele. Mas até o pedido dele era um pedido ofensivo. Ele insultou o Senhor. O que ele disse? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Veja que ele não conhecia a bondade de Deus, não conhecia o caráter do Senhor. Ele insultou o Senhor dizendo: se o Senhor quiser, porque pode ser que não queira. Olha para cá,
Ele não duvidou que Jesus tinha poder. Ele sabia que o Senhor tinha poder. Ele duvidou se o Senhor queria. Alguém aqui hoje que tem o mesmo problema vai ser curado na sua mente hoje. Você não duvida do poder de Deus. Você sabe que Ele pode curar todas as coisas. Mas às vezes você fica pensando, será que Ele quer fazer? Será que Ele quer fazer? O Senhor respondeu definitivamente para todas as gerações, em todas as épocas. Eu quero. Já está escrito. Não fique perguntando se Ele quer. Ele quer. E a Bíblia diz que Ele faz o quê? Olha o verso seguinte. Diz que Ele estende a mão. Avança. No mesmo instante, desapareceu a lepra e ficou limpo. Preste atenção. Em outros milagres, o Senhor só falou. Às vezes, nem pôs a mão. Mas o leproso, ele fez questão de impor as mãos. Por quê? Porque o leproso, ele vivia segregado, no ostracismo. Não podia chegar perto de ninguém, nem dos seus pais, nem do seu cônjuge, nem dos seus filhos. Ninguém poderia tocá-lo. Então imagine alguém que é leproso por 40, 50 anos. Ele não sabe o que é um toque. Ele não sabe o que é um abraço. E isso torna a pessoa, faz com que a pessoa perca o seu senso de humanidade. Ela começa a se sentir apenas um animal, algo esquisito. Mas o Senhor não quer apenas livrá-lo da lepra. Ele quer tocá-lo. Quando o Senhor toca nele, o senso de pessoa, o senso de valor, de importância, volta para dentro dele de novo. Porque o Senhor faz mais do que um milagre. O Senhor se revela. O Senhor se revela. Esse é o Senhor a quem nós servimos, cheio de compaixão. Ah, pastor, você está falando só dessas coisas boas. Jesus não fica virado? Temos que ter muito temor. Você só conta um lado. Tem que falar o outro lado também, dizem. E aí ele fica irado e a ira dele pode vir sobre você. A Bíblia fala lá em Marcos capítulo 3, vamos ler capítulo 3, verso 1. A Bíblia fala que Jesus estava na sinagoga. E lá na sinagoga, no meio da reunião, tinha um homem com uma das mãos ressequidas. Lucas diz que era a mão direita. Secou o braço, mirrou o braço dele. E os fariseus estavam fazendo o quê? Nossa, que legal, ele vai curar esse cara agora. Que bom que Jesus está aqui. Acabou a aflição desse cidadão. Ele nem podia trabalhar, a mão direita dele está incapacitada, mas agora vai mudar a história dele. É isso que os fariseus estavam dizendo? Não. Pensando? Não. Os fariseus não estão preocupados com pessoas. Os fariseus querem saber de doutrina. Entende? Isso é o fariseu. Cuidado. E eles queriam ver se Jesus iria curar no dia de sábado para poder acusá-lo. Jesus, sabendo disso, falou o que para o homem? O ambiente está ruim aqui. Vamos lá para fora, que eu vou fazer um milagre na sua vida. Foi isso que ele disse? Eu gosto desse estilo de Jesus. Vem aqui para o meio, filho. Eles estão observando, vamos dar o show para eles. Porque o Senhor não é medroso. O Senhor não é covarde. O Senhor mostra a sua majestade. Ele traz o homem para o meio e pergunta para quem estava olhando: me respondam, é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Qual foi a atitude do Senhor? Olhando-os ao redor, ele ficou o quê, meus irmãos? A palavra no original é irado. Ele ficou irado. O seu Senhor também fica irado, meu querido. Mas ao mesmo tempo também condoído, compadecido. Só ele consegue fazer essas duas coisas. Nós não. Nós não conseguimos. Olha para cá. Sabe o que deixa o Senhor Jesus indignado? É quando ele vê pessoas se achando boas, oprimindo os pecadores, oprimindo quem está precisando. E isso torna ele o herói que encanta os nossos corações. O que indigna ele não é o que fazem com ele. Tem 2000 anos que estão blasfemando contra ele. Mas cada vez
que um pecador é humilhado, esquecido, vituperado. Cada vez que alguém se acha mais santo e condena os outros, a indignação dele vem. Isso é coisa séria, porque o herói defende o oprimido, o herói defende o indefeso. Esse é o seu Senhor, o verdadeiro herói. Indignado. Mas ele faz o quê? Ele fala o quê para o homem? Estende a sua mão. E a Bíblia fala que ele estendeu, imediatamente foi curado. Ah, mas repreendeu, o Senhor não repreende. Não, pastor. A mensagem não está equilibrada. Jesus também repreende e castiga. Vou concordar com você, meu querido fariseu. Ele realmente repreende. Mas quem ele repreende e como ele repreende faz toda a diferença. Diz a palavra de Deus, um dia o Senhor certamente ouviu o clamor daquele endemoniado gadareno, né? E falou para os discípulos: vamos entrar no barco, vamos passar para o outro lado. Quando ele estava no meio da passagem, veio uma tempestade. Tempestade muito, muito grande. Os barcos não eram tão grandes, então imagina que o barco balançava fortemente de um lado para o outro, as águas batiam e estava chovendo, e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Nunca se condene por ter um sono profundo. É o estilo sono de Jesus, profundo. Estava cansado, tinha curado multidões, pregado para multidões, resolveu deitar para descansar e dormia. E o barulho do mar não o incomodava, a água da chuva não incomodava, o balanço do barco não acordava. Mas de repente os discípulos clamaram: Mestre! E ele acorda imediatamente. Está me ouvindo? Ele não se importa com barulhos do barco, do mar ou do vento. Mas se um discípulo clama, ele vem imediatamente. Se um filho clama, ele acorda imediatamente. Isso chama audição seletiva. Mães têm isso. Mãe tem isso. Pode ouvir um barulho de todo tipo. Está ouvindo o menino chorando de lá, outro gritando de cá, o som de cá. De repente o filho chora. Ela fala: cadê? Onde está? O que foi? Não, meu menino está chorando. O ouvido ouve de longe. Às vezes eu encontro irmãos que ainda são inexperientes, têm medo, e eles falam: pastor, eu tenho medo de ter filho, irmãs, né? Que eu tenho medo de ter filho, dormir e chorar e não acordar. Aí eu olho e falo: oh Jesus, se ela soubesse que ela vai sonhar em dormir, acordar ela vai sonhar. Acorda o tempo inteiro. Tem mãe que é tão mãe que ela vai checar se o menino está respirando. Ou põe o dedo na frente do nariz, será que ele está vivo, meu Deus? Isso é mãe. Eu não vou perguntar quem já fez isso, não. Guarda para você. Não, presta atenção. Jesus então acorda e repreende os discípulos. Mas eu te pergunto, ele repreendeu porque os discípulos o acordaram? Vamos ser francos, você está aqui, está comigo, tem coisa que irrita mais do que alguém te acordar? Você está dormindo, aquele sono gostoso, e de repente chega um menino gritando no seu ouvido, né? Eu sei, tem muitas casas que assim, seu pai está dormindo, ninguém faz barulho, todo mundo fica. Porque se o papai acordar, o leão vai rugir. É verdade ou não é? Mas o Senhor não se importa dos discípulos o acordá-lo. Ele não repreendeu porque foi acordado. Ele repreendeu porque os discípulos se permitiram ficar perturbados, mesmo na presença dele. O Senhor repreendia os discípulos, não porque os discípulos faziam coisas erradas, mas sempre era, homens de pequena fé, por que vocês pegam tão pouco de mim? Eu tenho tanto para te dar e vocês não os usufruem, vocês não pegam. Essa é a repreensão que o Senhor faz. Pega do Senhor hoje, querido. Estende a sua mão de fé, sua mão não está ressequida mais.
você está apto a receber a bênção do céu. Então ele repreende, mas a sua repreensão é cheia de graça, é cheia de amor, como o Senhor é gentil, como o Senhor é cheio de majestade, é humilde, mas é cheio de glória. Aleluia! Você sabe, às vezes é possível. Os irmãos estão cansados? Eu estou com vontade de falar um pouquinho mais. Amém? Porque se você recebe, o seu coração é tocado. Se o seu coração for tocado, você vai receber a bênção de Deus hoje. Você sabe, é possível você estar na igreja, participar dos cultos, até receber milagres, mas não desfrutar de paz. Não tem paz no seu coração ainda está atribulado, mas o Senhor, além de curar, salvar, prosperar, Ele quer te dar paz. A palavra do Senhor diz, lá em Lucas capítulo 8, verso 43 em diante, que um dia Jesus está caminhando e veio uma mulher hemorrágica. E ela, no meio da multidão, ela nem podia estar ali, diz a Bíblia que ela veio e tocou na barra, na orla ali da roupa de Jesus, na parte de trás, de costas. Quando ela toca no Senhor, o Senhor para. O Senhor diz, alguém me tocou, quem me tocou? Aí Pedro, o mais inteligente, né, falou, Senhor, o Senhor não está vendo, né? Todo mundo está te encostando. Como é que o Senhor fala um negócio desse? Pedro não falou assim porque não era goiano. Mas se fosse goiano, ele falaria algo parecido com isso. Olha para cá. O Senhor fala, senti que de mim saiu virtude, saiu poder. Diz a Bíblia que a mulher, não podendo se ocultar, veio e prostou-se diante dele, tremendo-se. Ela estava tremendo, por quê? Porque o poder de Deus às vezes faz você tremer também. É com temor e tremor que você vai receber o milagre de Deus. Mas ela não estava com medo de Jesus. Então ela veio e se apresentou, e o Senhor colocou ela de pé, e ela contou toda a história. Por que o Senhor fez isso? Primeiro, o Senhor fez isso porque o Senhor não queria que ela recebesse um milagre nas costas. Quando Moisés pediu para ver o Senhor disse, à frente você não pode ver, você vai me ver pelas costas, quando eu passar. Mas isso era na lei, mas agora na graça de Deus, se fez gente, você não vai me ver pelas costas. Quem é você? Olha para mim. E o Senhor diz o que para ela? Pode ir em paz, a tua fé te salvou. Pode ir em... Ela já tinha o milagre, mas agora ela tem algo mais. Ela tem a paz que excede todo entendimento. Olha o carinho do Senhor, irmãos. Como é carinhoso, como é afetuoso, como Ele é preocupado com cada um, porque cada um é um, não é uma multidão. Mesma coisa acontece hoje. Nós temos a presença dele aqui hoje. Aqui eu estou te contando a respeito da maravilha, da beleza do Senhor Jesus. Paulo diz que se você conseguir ver, você não vai ser mais o mesmo, você vai ser transformado. Hoje você não vai embora como você chegou, porque uma transformação terá acontecido na sua vida. Mas lá em João, capítulo 9, vou falar mais esse exemplo. João capítulo 9, Jesus estava no templo ensinando. 8, perdão, é capítulo 8, perdão. Estava no templo ensinando, e os fariseus chegaram, trazendo uma mulher que tinha sido pega em adultério. Ela não era prostituta, ela foi pega em adultério. Trouxeram só ela. Adultério, você sabe, tem que ter 2 pelo menos, né? Não trouxeram o homem, só a mulher, porque certamente eram dos fariseus que estavam ali. E eles sabiam que Jesus pregava a graça. Eles sabiam que o Senhor pregava a graça. Mas eles queriam confrontar Jesus com a lei, né? A lei é de Deus. Preste atenção, a lei e a graça vieram de Deus. Vem de Deus. Nunca pense que a lei é do diabo. Não. A lei é de Deus. E a graça também é de Deus.
Mas Deus deu em tempos diferentes, entende? A lei foi para o passado, já passou. Hoje é o tempo da graça. Jesus veio inaugurar o tempo da graça. Então eles chegam para o Senhor e falam: mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la. O Senhor, que é o pregador da graça, o que o Senhor diz? Hoje é a mesma coisa. Toda hora alguém me traz alguma coisa complicada para eu falar, dar a solução. O que Jesus faz? Se Jesus tivesse dito para apedrejar aquela mulher, iria confundir a cabeça daqueles que estavam ali, a sua mensagem. Se ele dissesse para não apedrejar, os fariseus iriam acusá-lo de quebrar a lei de Moisés. O que o Senhor faz então? O Senhor diz: pode apedrejar, mas tem um porém. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Pode apedrejar, mas a pergunta é: quem está apto para condenar? Quem de vocês está qualificado para condenar? Veja, o Senhor não quebrou a lei de Moisés. Ele disse que podia apedrejar, mas ninguém teve coragem de fazer, porque o Senhor mostrou a lei para eles. E quando você vê a lei, meu amigo, você joga a pedra no chão e abaixa a cabeça e vai embora. Porque por mais que você ache que é melhor do que muitos, tem mulher que acha que é melhor do que o marido, tem marido que se acha melhor que a mulher, tem ovelha que acha, olha para mim, se acha melhor do que eu, e tem pastor, espero que não seja eu, que pensa que é melhor do que o rebanho. Todos esses um dia o Senhor confronta, você tem que abaixar a cabeça. E um a um, começando os mais velhos, foram embora. Ele fica sozinho, junto com a mulher. Pega ali em flagrante, provavelmente enrolado no lençol, e ainda ali com fluidos corporais correndo ali pelas pernas. Fica só ela na presença de Deus. É que os crentes morrem de medo. Como é que eu chego diante de Deus? Como é que eu chego? Ela estava ali sozinha na presença do Senhor. E o Senhor diz o que para ela? Avança para mim. O que o Senhor diz para ela? Mulher, vai avançando. Volta agora, passou muito. Anterior. Verso 10. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Se fosse eu, ia chamar ela de quê? Pecadora? É porque você sabe que você aprontou, você estava dormindo com quem não devia. Se fosse eu, talvez falasse isso porque eu não sou Jesus. Mas o Senhor é tão respeitoso, tão cheio de consideração. Ele chama ela de mulher. Eu sei que em português chamar alguém de mulher não é algo assim tão bom, mas em hebraico, nos dias de Jesus, que era a maneira mais respeitosa de chamar alguém, é a maneira como Jesus chamou a sua mãe lá no Calvário. Ele aponta para João e diz o quê? João e Maria. Para Maria ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Está entendendo? Ele chamou Maria de mulher, porque é o respeito. No dia que ele ressuscitou, Maria Madalena estava na beira do túmulo chorando. O que ele fala? Mulher, por que choras? Ele chamou ela de mulher, porque é a maneira respeitosa. Porque essa mulher, o que menos esperava era respeito. O que ela estava aguardando era onde ser a primeira pedrada. Como é que ela ia morrer hoje? É isso que ela estava pensando. Mas de repente tem alguém que trata ela com absoluta dignidade, respeito, e diz para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. E o Senhor diz o que para ela? Nem eu te condeno. Qual que é a palavra definitiva do Filho de Deus para você hoje? Eu não te condeno. E é verdade. Ele diz depois: vai e não peques mais. Claro, o pecado vai destruir você. Mas antes de dizer vai e não peques mais, o que ele falou? Eu não te condeno. Eu não te condeno. Ele não veio para te condenar. Ele não veio para te acusar. Quem te condena e te acusa é o diabo. Mas na sua mente é o diabo, na boca de outras pessoas.
Mas quando você ouvir o nome de Deus, Ele vai ouvir dizendo para você: não há mais condenação para você, porque você está em Cristo Jesus. Aleluia! Se você crê, diga aleluia. Essa é a verdade do Evangelho, essa é a beleza do Evangelho. Como eu amo o Senhor. Quando o Senhor é ousado, como eu te disse, Ele não é injurioso, Ele não fala palavras cruéis. Quando Ele é gentil, Ele não é subserviente, Ele é cheio de majestade, Ele é cheio de dignidade. Não é? Nós não. Quando nós queremos exortar alguém, nós somos arrogantes, nos colocamos por cima, somos soberbos. Ele não. Ele tem uma humildade cheia de glória. Em nenhum momento ele perdeu a nobreza e a majestade. A Bíblia fala que ele foi açoitado. E não foi chicotezinho qualquer, você viu no encontro, ficou dilacerado. Colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, bateram com caniço ali, ele estava desfigurado. O homem nessas circunstâncias fica humilhado, alquebrado. Mas Jesus chegou diante de Pôncio Pilatos e diz a Bíblia que o governador romano teve medo dele. Sabe por que teve medo dele? Porque ele é cheio de majestade. Ele estava ferido, sangrando, mas ele é o rei. A dignidade não sai dele. Majestosamente ele está aqui hoje no meio de nós. Amém. Essa é a verdade da palavra de Deus. E para encerrar, prometo que vou encerrar agora. Qual que é o objetivo de eu te falar tudo isso aqui hoje? Qual que é o objetivo? É ajudar você a se apaixonar por Ele. Os irmãos gostam muito de aprender coisas aqui. Aleluia por isso. Você está no lugar certo. Muitos irmãos dizem: pastor, cada domingo eu aprendo. Aleluia, eu fico feliz por isso. Amém. Conhecimento é bom, mas tem uma coisa melhor do que conhecimento. É o amor. Amar o Senhor é mais importante do que conhecer Bíblia, conhecer teologia. A Bíblia fala que naquele dia que ele ressuscitou, os discípulos correram para o túmulo, né? Todos eles correram, olharam e foram embora. Mas teve uma que ficou para trás. Quem se lembra? Maria Madalena. Diz a Bíblia que ela estava sentada chorando. Dois anjos chegaram perto dela e falaram: por que você está chorando? E ela falou: levaram meu Senhor. E ela falou: não sei onde colocaram. Apaixonada pelo Senhor. De repente o próprio Senhor Jesus chega e fala o que para ela? Como eu te disse: mulher, por que choras? E ela responde de novo: me fala. Ela achou que era o jardineiro, ela estava com o olho cheio de lágrimas. Me fala onde foi que o Senhor colocou ele, eu vou lá buscá-lo, é tudo para mim, é quem eu mais amo. E aí diz a Bíblia que Jesus olha para ela e fala o quê? Maria. E ela responde o quê? Rabone. Imediatamente os olhos dela se abriram. O que eu estou te contando? De todos os discípulos de Jesus, nem João teve esse privilégio. Só Maria foi a primeira a ver o Cristo ressurreto. Tão primeira que ela vai tocar no Senhor Jesus. O Senhor diz para ela o quê? Não toque, porque eu não subi para o Pai. Ele não tinha ido para o céu, como está lá em Apocalipse, sim, para apresentar o sangue e pagar a nossa dívida. Mas antes de ir, ele viu um discípulo chorando. Parou a sua trajetória, voltou até ali. Porque quando você chora, ele para saber por que você está chorando. Te chama pelo nome, porque ele te ama. Esse é o Senhor que nós servimos. Eu espero que você o ame também, meu irmão. Maria tinha um problema. Não estou falando mal dela, não. Jesus expulsou dela 7 demônios. A tradução fala que era prostituta. A Bíblia não fala isso, mas é possível que fosse, né? Maria amava o Senhor, mas ela tinha pouco conhecimento.
Jesus tinha dito várias vezes que ia morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ele avisou várias vezes. Maria não guardou. É igual alguns irmãos vêm no culto todo domingo. Um belo dia um me manda uma mensagem: vai, pastor, é assim então, sem merecer? Eu falo: aleluia, você está entendendo, aleluia. Só que ela está me ouvindo há 20 anos, Jesus. Maria ouviu várias vezes, mas não guardou. Pouco conhecimento. Não é o conhecimento que te qualifica para uma recompensa tão grande. O que te qualifica é o quanto você ama o Senhor. Você ama porque Ele te amou primeiro. Quanto mais você vê Cristo, mais você é mudado. Quanto mais você entende o amor de Cristo por você, mais você vai amá-lo. Nós temos que ser uma igreja que ama. Não tem problema se você não entende tudo que eu falo. Não tem problema se você nem conhece as histórias todas que eu conto. Não tem problema se te falta conhecimento, mas que não te falte uma coisa: um coração que quer, que é quente e fervoroso para amar o Senhor. Que sejamos uma igreja que ama o Senhor e tem prazer na sua presença. Alguém assim nessa manhã? Eu queria te convidar para que vocês fiquem de pé nessa hora. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Se você entrou nesse lugar que hoje ainda não confessou esse Senhor Jesus maravilhoso como o Senhor da sua vida, e você quer fazer isso hoje, coloca a sua mão no seu peito. Todos juntos vamos fazer uma oração. Mas você vai entregar a sua vida para o Senhor. De olhos fechados, diga: Senhor Jesus, eu reconheço e confesso com a minha boca que Tu és Senhor. E o Senhor veio a esse mundo, viveu sem pecado e morreu na cruz para me salvar. E ressuscitou para me dar uma nova vida. Diga: Senhor Jesus, eu te convido, entra na minha vida, muda minha história, escreve o meu nome no teu livro. Diga: Senhor Jesus, obrigado, porque agora eu sou salvo pelo teu poder. Amém e amém. Aleluia. Irmãos, eu acho que eu tenho que falar mais de Jesus para você. Domingo que vem eu vou continuar. Se você foi abençoado, traga alguém para ouvir falar de Jesus aqui. Não vou te ensinar uma coisa nova aqui, só vou lembrar o que você já sabe. Aqueles que sabem, são apaixonados, digam amém. Tenha uma semana abençoada, guardada, protegida no poder de Deus. Que o Senhor prospere no seu trabalho, que você veja o favor dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas
mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Deus, diga, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, mais pra mim que qualquer outro lugar, Jesus. Eu não me canso, eu não me canso. Atraído pela tua presença, não me vejo sem a tua. Quantos foram atraídos por esse amor? Diga! Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Nós fomos atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei, não. Diga, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória. Estamos apaixonados, diga, que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Vale mais pra mim que qualquer outro bem, que qualquer outra riqueza. Tu és o meu bem maior, tu és o meu bem mais precioso. Eu só tenho a ti, eu só tenho a ti. Sua voz me chamou, e sem medo eu vou. Sem medo eu vou. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Diga! Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama da calma, cheira pela massa.
não vou me acostumar. Não, não. Ele está aqui, Ele está aqui. Ergue as suas mãos, ergue as suas mãos. Deixa Ele te levar, deixa Ele te levar. Você que um dia queimou, você sabe esse lugar, você conhece esse lugar. Ele está te chamando, você conhece esse lugar. Você que um dia queimou, você que um dia